As mãos de Kênia tremiam enquanto segurava a velha câmera de vídeo que encontrara ao ajudar a vizinha idosa a limpar o porão. Na tela dobrável, imagens granuladas começaram a ganhar vida. Seus olhos se arregalaram, o coração disparou. Aquilo não podia estar acontecendo. O ar lhe faltou, as pernas fraquejaram e a sala pareceu girar ao seu redor. Nada do que aparecia ali fazia sentido. O som estava abafado, mas a sensação de descoberta era sufocante. E naquele instante, Kênia soube que sua vida estava prestes a desmoronar. Olá, aqui é mais uma história original que vai mexer com suas emoções. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição agora. E nos comentários conta pra mim, de qual cidade e de qual país você está ouvindo essa história. Adoro saber quem está acompanhando. Agora relaxe, porque essa história de mistério, traição e recomeço vai prender sua atenção do início ao fim. A voz de Dona Sofia soava abafada pelo telefone, carregada de cansaço. Kênia, querida, você poderia me ajudar? A velha senhora suspirou do outro lado da linha. Preciso organizar o depósito dos fundos da casa. Tem tanta coisa acumulada desde que meu marido faleceu. A voz dela vacilou por um instante. O Rafael prometeu vir da capital para me ajudar, mas o trabalho não libera ele. Mais uma viagem a negócios, e eu sozinha não tenho mais forças para mexer naquela montanha de coisas. Kênia não hesitou. Claro que posso ajudar, Dona Sofia. Adoro mexer em coisas antigas. A vizinha era uma mulher bondosa, viúva há 5 anos, que sempre esteve presente quando precisaram. Cuidava da pequena Vitória sem pestanejar, mesmo quando Kênia tinha compromissos urgentes. Era mais do que justo retribuir a gentileza. Venha com a Vivi também, sugeriu Dona Sofia com carinho. Aquela menina é um doce. Kênia sentiu o peito apertar. Não vai dar, Dona Sofia. A Vivi tem alergia muito forte à poeira. Qualquer coisinha já desencadeia uma crise. A vizinha compreendeu imediatamente. Ah, sim, querida. Então ela fica em casa com o pai. Kênia concordou, mesmo sabendo que deixar a filha aos cuidados de Davi sempre a deixava apreensiva. Desligou e começou a se arrumar. Vitória brincava tranquilamente no quarto depois do almoço. Era dia de folga, então não havia necessidade de ir ao escritório, onde trabalhava meio período. Essa flexibilidade de horário era essencial para cuidar da menina, que desde bebê sofria com alergias severas. Com o tempo, crises de asma começaram a aparecer, impedindo que frequentasse a creche em período integral. Kênia a deixava pela manhã e buscava na hora do almoço para alimentá-la em casa, com comida preparada especialmente. Graças à dieta rigorosa, a frequência das crises havia diminuído, mas as alergias ainda podiam se manifestar a qualquer momento. O trabalho de meio período pagava modestamente, claro. Por isso, o principal provedor da família era Davi, que nunca se cansava de enfatizar esse fato. Ele trabalhava com negócios próprios, embora nunca entrasse em detalhes. Kênia sabia que o marido tinha uma boa renda e que podiam se dar ao luxo de ter uma casa decente. Ambos tinham carros e, no geral, a vida parecia confortável. Mas havia algo que a oprimia constantemente. Dona Sofia morava há décadas naquela rua tranquila do bairro. Era uma casa antiga e simples, com 3 quartos e um amplo depósito nos fundos construída em alvenaria resistente. Kênia havia se tornado amiga da vizinha logo que se mudaram. Trocavam receitas, conversavam sobre plantas e tomavam café na casa uma da outra. Além disso, a senhora idosa nunca recusava ficar com Vitória por 1 ou 2 horas quando Kênia precisava resolver algo urgente. Por isso, o pedido de ajuda pareceu mais do que razoável. Aonde você vai? Davi apareceu na sala, o rosto fechado em uma expressão de desaprovação. Não tem nada para fazer em casa? Ela sentiu o rosto corar. A Dona Sofia pediu ajuda para organizar o depósito. Não vou demorar, só umas 2 horas. A Vivi já comeu, então não vai te incomodar. A resposta veio carregada de sarcasmo. Você não tem nada melhor para fazer? Vai limpar depósito de vizinha agora? Quer bancar a boazinha? A vovó tem um filho, deixa ele vir limpar, continuou Davi, desdenho na voz. Mas não vou demorar.
Kênia respondeu, a voz pequena. Ele bufou. Sei. Sempre arrumando desculpa para sair de casa. Kênia apertou os cabelos pela raiz e saiu rapidamente, antes que as lágrimas viessem. Doía profundamente a forma como Davi desvalorizava tudo que ela fazia. Ele tinha uma habilidade peculiar de distorcer qualquer situação, fazendo com que as pessoas se sentissem pequenas e inadequadas sob seu olhar crítico. Dona Sofia a recebeu com um sorriso caloroso. A casa dela era modesta, mas acolhedora. Sem hesitar, começaram a trabalhar no depósito. Kênia carregou caixas pesadas para a cozinha, separando o que seria descartado do que ainda tinha valor. Havia pilhas de jornais antigos que a econômica Dona Sofia destinava para acender a lenha do fogão. Proibiu terminantemente que fossem jogados fora. Entre suspiros, a senhora guardou também os antigos cadernos escolares do filho. Havia móveis velhos, alguns armários e uma cômoda antiga que decidiram não remover do local. Mas Kênia ficou encantada com os enfeites de Natal que encontrou em uma caixa empoeirada. Eram tão bonitos, tão cheios de história. Quando metade do depósito já estava organizado, ela encontrou outro objeto interessante, uma câmera de vídeo antiga. A família dela teve uma semelhante quando era criança, mas o pai proibia estritamente que mexessem no equipamento. Agora, segurava reverentemente uma câmera parecida nas mãos. Dona Sofia, posso pegar emprestado? Perguntou, os olhos brilhando. Ou a senhora precisa da câmera? A vizinha sorriu. Pode levar, querida. Nem sei de onde isso veio. Talvez o Rafael tenha trazido de algum lugar e largado aqui. A gente sempre foi gente simples, não tirava foto, não. Kênia ficou radiante. Muito obrigada. Vou mostrar para a Vivi. Ela nunca viu nada assim. Dona Sofia riu. Provavelmente nem funciona mais, mas leve mesmo assim. E se gostar de mais alguma coisa, não tenha vergonha. Kênia ficou mais 1 hora conversando com a vizinha. Conseguiram até discutir todas as novidades da rua. Os buracos que precisavam de conserto, o bueiro entupido da casa da frente. Mas então era hora de voltar. Ela esperava que Davi ainda estivesse em casa, mas encontrou apenas Vitória. Onde está o papai? Perguntou, sentindo um aperto no peito. Ele saiu, disse que tinha uma reunião, respondeu a menina. Mãe, fica tranquila, não tive crise nenhuma. Kênia suspirou, aliviada, mas furiosa com a irresponsabilidade do marido. Felizmente, encontraram um carregador adequado entre o emaranhado de fios que Davi guardava por precaução. Passou o resto da tarde cuidando da filha enquanto a câmera carregava. Vitória logo perdeu o interesse pelo aparelho antigo. Quando a menina foi dormir, Kênia sentou na sala e ligou a câmera. Havia uma fita dentro. Na tela dobrável, imagens granuladas começaram a aparecer. O som estava praticamente ausente, apenas chiados e tremores. Ela olhou atentamente para a imagem e quase caiu do sofá. O rosto de Davi apareceu no quadro, mais jovem, mas ainda reconhecível. O marido estava sentado em algum tipo de oficina inundada de luz solar. Ao lado dele, uma jovem grávida. Ela era muito bonita, com longos cabelos louros e enormes olhos azuis ingênuos. A garota dizia algo com entusiasmo, meio virada para ele. Logo a cena mudou. Davi colocou a mão no joelho da garota. Era evidente que havia algo mais do que amizade entre eles. Kênia estremeceu ao pensar que o marido sempre foi muito reservado sobre seu passado. Ela sabia pouco sobre a vida dele antes do casamento. E ali estava claramente um relacionamento romântico, inclusive registrado em vídeo. Além disso, se a garota estava grávida, significava que o marido tinha outro filho. Mas ele nunca sequer insinuou isso. A cabeça dela girava com as possibilidades e implicações daquela descoberta. Davi voltou tarde da noite. Ela havia ficado sentada na sala o tempo todo, olhando para a imagem congelada na tela. O marido entrou e a viu naquela posição estranha. Por que você está aí sentada? Já devia estar dormindo, não esperando por mim. Kênia se levantou, mostrando a tela da câmera. Quem é essa? O rosto de Davi se contraiu, mas logo ele voltou a usar sua máscara habitual de cínico irônico.
Onde você desenterrou essa antiguidade? Davi soltou uma risadinha nervosa. Ah, já entendi. A visita à vizinha rendeu, né? Ninguém importante. Acho que o nome era Lívia. Estudamos juntos na universidade. Kênia sentiu o estômago se contrair. Não parece uma simples amizade. E ela está grávida. Davi riu, mas a voz saiu menos firme. Mas com certeza não é filho meu. Se quer saber, metade da faculdade corria atrás de mim naquela época. Fez um gesto impaciente. O que eu ia fazer? Lembrar de todas? Tinha alguma Lívia ou Letícia iludida por algum idiota apaixonado. Você acha que eu deveria ter me casado por pena? Por nobreza? Isso nunca passou pela minha cabeça. E onde ela está agora? Insistiu Kênia. Talvez ela precise dessa gravação. Davi bufou. Não faço ideia. Já se passaram cerca de 10 anos. Você está com ciúmes de um passado distante? Não precisa. Esses fantasmas são completamente inofensivos. Tentou encerrar o assunto. A história é idiota mesmo. Quem é inteligente aos 20 e poucos anos? Kênia abaixou os olhos. Não é ciúme. Eu só não sei quase nada sobre você. Sobre a sua época na faculdade, você nunca contou. A expressão dele se fechou. Meu Deus, o que tem para contar? Por que você está se incomodando com isso agora? Chega. Está bem. Me desculpa, disse ela corando. Davi foi para o chuveiro, claramente irritado. Kênia voltou a se sentar no sofá. As palavras dele pareciam lógicas, quase convincentes. Ainda assim, algo não se encaixava. A imagem da jovem no vídeo, o olhar apaixonado, o jeito como se inclinava para ele, nada combinava com a história de alguém sem importância. Durante dias, aquelas cenas não lhe saíram da cabeça. Foi então que decidiu tentar restaurar o som da gravação. Por meio de uma amiga cheia de contatos, começou a procurar um especialista. Natália ligou rapidamente. Anota aí, Memória Viva, na Rua das Flores. Não tem erro, fica em frente ao museu. Dizem que o cara de lá é um verdadeiro mágico. Recupera até gravação dada como perdida. Perfeito, é exatamente o que eu preciso, respondeu Kênia. Mas para quê? Natália estranhou. Hoje todo mundo filma com celular. É só um arquivo antigo da família. Quero restaurar. Mentiu sem vontade de explicar. Obrigada, Nath, te devo essa. No mesmo dia, depois do trabalho, passou em casa, pegou a câmera e seguiu para a Rua das Flores. O dono da oficina era um homem jovem, mais ou menos da idade dela. Tiago examinou a câmera com interesse e até se ofereceu para comprá-la. A fita, porém, o deixou mais cauteloso. O material é bem antigo, explicou, e ficou guardado em condições ruins. Vou fazer o possível, mas não posso prometer nada. Tudo bem. Pelo menos vamos descobrir alguma coisa, respondeu Kênia. Se houver qualquer chance de recuperar o áudio, eu tento, garantiu ele. Ela saiu da oficina mais leve. Tiago parecia competente e cuidadoso. Explicou que trabalhava com restauração e digitalização de vídeos antigos e se dispôs a salvar tudo também em formato digital, caso desse certo. Assim, não haveria risco de a gravação desaparecer. Quando chegou em casa, estava visivelmente mais animada. Davi percebeu na hora. Olha só, é isso que acontece quando você limpa o depósito da vizinha? Ironizou. Talvez devesse lavar o chão ou esfregar o forno. Ficaria ainda mais feliz. Você está rindo de mim de novo, disse Kênia, ofendida. Ele gargalhou. Estou cansado dessa sua cara fechada eterna. Pelo menos hoje você parece diferente. Aliás, onde está aquela gravação? Me dá o filme. Joguei fora junto com a câmera, mentiu Kênia. Davi franziu a testa imediatamente. Por que tanta pressa? Eu não pedi para você se livrar da câmera. E o que vai dizer para a vizinha? Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Ela não precisa da câmera. Era só uma lembrança. Davi hesitou por um instante, visivelmente contrariado, mas logo retomou o tom seguro. Aquilo era dos meus tempos de estudante. Nem existiam mais fotografias daquela época. Kênia apenas assentiu. Para ela,
Não parecia coincidência o interesse repentino do marido pela gravação. Na manhã seguinte, tudo deu errado. Vitória acordou irritada, reclamando de cansaço, e a professora do jardim insistiu em falar sobre trabalhos manuais para uma competição. Para piorar, o carro enguiçou no meio do caminho e Kênia teve de deixá-lo em um pátio improvisado. Quando finalmente chegou ao escritório, entrou sem fôlego e esbarrou em Natália, do setor ao lado. "Onde você estava?" A amiga cochichou, alarmada. A chefe já estava gritando. "Chefe?" Kênia arregalou os olhos. "O que aconteceu?" Natália olhou em volta antes de responder em voz baixa. "Você não soube? O chefe foi demitido ontem. Um escândalo qualquer. Agora quem manda é a dona Zilda." Kênia passou a mão na testa. "Nossa, você me cobriu." "Melhor ir falar com ela agora", aconselhou Natália. "Talvez consiga se explicar." Kênia subiu as escadas, sabendo que a situação seria difícil. O antigo chefe, pai de 3 filhos, sempre relevava seus atrasos por causa da criança. Dona Zilda, ao contrário, era conhecida pela rigidez e por viver praticamente para o trabalho. Finalmente resolveu aparecer, disse a voz seca, vinda do escritório. "Entre." Dona Zilda estava parada junto à janela, analisando Kênia como se fosse um erro inconveniente. "Seus atrasos estão todos anotados aqui", declarou. "O regime de meio período não atende mais aos padrões da empresa. Você tem 2 opções: voltar ao horário integral ou pedir desligamento." "Hoje foi uma exceção", tentou explicar. "Não vai acontecer de novo." "Tenho informações bem diferentes", rebateu a chefe. "5ª vez neste mês. Talvez este emprego não seja prioridade para você." "Isso não é justo", respondeu Kênia, sentindo o rosto queimar. Dona Zilda sorriu com desprezo. "Talvez devesse ficar em casa cuidando do marido, em vez de tentar fazer carreira com um filho doente. Pense bem. Dou 1 semana para decidir. Agora volte ao trabalho." Kênia saiu do escritório humilhada, mas decidida a não abrir mão da própria independência. Depois do expediente, buscou Vitória, que parecia abatida, e a colocou para dormir mais cedo. Enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era Tiago. "Consegui recuperar o áudio da gravação", informou. Kênia combinou de passar lá no dia seguinte, antes de buscar a filha. Pela manhã, esqueceu completamente do carro quebrado e chegou ao trabalho por poucos segundos antes do horário, sob o olhar frio de Dona Zilda. Pouco antes do almoço, correu até a memória viva. Tiago a recebeu com um sorriso e sugeriu assistir ao material na tela grande. Assim que o vídeo começou, vozes claras preencheram a oficina. "Mamãe e papai vão vender a coleção", dizia a jovem animada. "Vamos comprar uma casa com vista para o mar e ficar bem de vida. E o bebê também." "Claro, minha querida", respondeu Davi na gravação. "Mal posso esperar pelo nascimento do nosso bebê", continuou Lívia. "Estou tão feliz por ter te mostrado essas pinturas. Só confio em você. Ninguém entende o valor delas como você." "Não se preocupe", garantiu ele. "Não vou contar a ninguém. Pense com calma que tipo de casa você quer." "Tenho certeza de que vai gostar", disse ela sorrindo. "Afinal, já estaremos casados até lá." "É claro", confirmou Davi. Quando o vídeo terminou, Kênia permaneceu em silêncio. O que acabara de ouvir deixava claro que nada daquilo era inocente. Ela saiu da oficina com o estômago revirado, no pior estado de espírito possível. Kênia começou a tremer de raiva e dor. Descobriu que o marido não apenas conhecia perfeitamente aquela moça, mas ia se casar com ela. E a criança, ao que parecia, era deles. "Você não está se sentindo bem?", perguntou Tiago. "Gostaria de um pouco de água", ela murmurou. "Não, obrigada." "Está tudo bem. Você vai conseguir guardar a câmera e a fita um pouco mais?", ele concordou. "Claro, e já vou te enviar uma cópia digital." Ela assentiu, esperou o vídeo baixar no celular e saiu apressada. Em casa, rapidamente alimentou Vitória e depois foram para a casa da vizinha. Dona Sofia ficou feliz com a companhia, mas quando Kênia pediu para assistir à gravação, ela não recusou. "Nossa, de onde veio isso?", a senhora idosa perguntou, surpresa.
Eu conheço essa menina. Ela morava aqui no bairro com os pais. Éramos até amigos deles. Lívia estava estudando economia, mas os pais eram historiadores de arte. Por que você está falando no passado? Kênia perguntou surpresa. Eles faleceram há cerca de 10 anos. Ambos trabalhavam no Museu Municipal e eram colecionadores. Nossa, que coleção incrível de pinturas do início do século passado eles tinham em casa. Nunca vi nada igual, nem em museus. Mas uma noite houve um incêndio. Disseram que foi vazamento de gás. Os pais perderam a vida, mas Lívia não estava em casa. Tinha saído mais cedo e depois desapareceu. Dona Sofia suspirou pesadamente. Kênia sentiu o coração acelerar. A senhora sabe alguma coisa sobre o pai do bebê dela? O quê? Estava grávida? A vizinha perguntou surpresa. Não, os Silva não disseram nada. Viviam meio isolados, não deixavam ninguém se aproximar muito. Meu marido e eu éramos, digamos, a exceção. Ela olhou curiosamente para Kênia. Onde você conseguiu essa câmera? Quero devolvê-la, afinal pode ser um objeto valioso. A senhora ficou pensativa. Sinceramente, não sei. Você me deixou preocupada, Kênia. Vou descansar e perguntar ao Rafael sobre a câmera. Talvez ele saiba alguma coisa. Kênia deixou a vizinha pensativa e pediu o número de Rafael, mas ele não atendeu. Estava chateada, pensando que talvez ele simplesmente estivesse ocupado. Voltaram para casa com Vitória, deixando a câmera com Dona Sofia. Uma hora depois, a menina começou a ter uma forte crise. Os medicamentos habituais não fizeram efeito. Teve que chamar uma ambulância. Em meio à visita dos médicos, Davi voltou para casa e imediatamente a repreendeu. Não acompanhou direito de novo. Perdeu o início do ataque. Onde você estava com a criança? Ele perguntou indignado. Fui na casa da vizinha. Ela respondeu constrangida. Claro, foi se meter na poeira da casa da velha. Você não se importa nem um pouco com sua filha. Os médicos aplicaram uma injeção em Vitória e foram embora, desviando o olhar com desconforto. Ficou claro que teriam que ir ao médico no dia seguinte. Kênia, horrorizada, imaginou como se justificaria perante a chefe, mas não havia saída. Em silêncio, foi colocar a filha na cama. No dia seguinte, passou toda a manhã com Vitória na fila do consultório médico. O médico receitou um novo remédio. Então ela também levou a menina para o trabalho. Por algum motivo, Natália, que a havia visto, passou despercebida como uma sombra. Kênia começou a subir as escadas, mas Vitória pulava alegremente ao lado. De repente, ouviram um grito alto. — O que você está fazendo aqui? Dei a ordem. Ela parou, encarando a chefe. — Você está sendo demitida devido a cortes de pessoal. Dona Zilda disse rispidamente. — Pode se alegrar. Vai receber uma compensação decente e não 3 centavos de indenização. Kênia ficou perplexa. Mas por que me demitiu? O cargo de gerente não foi extinto. E você se esqueceu de que veio em licença reduzida. Qual é sua taxa? A chefe respondeu friamente. É isso. Não preciso mais de você. Vá ao financeiro, receba seu acerto e pegue seus documentos no RH. Confusa e chateada, Kênia saiu cabisbaixa. Vitória, percebendo o estado de espírito da mãe, segurou forte sua mão e não fez nada de errado. Saíram do escritório apenas 1 hora depois. Em casa, depois de colocar a filha para dormir, deixou as lágrimas correrem soltas. Ficou claro que agora o marido começaria a zombar dela com o triplo da intensidade. E também era evidente que encontrar um novo emprego nas mesmas condições seria irrealista. Chorou, se acalmou e começou a limpar a sala, onde ainda havia vestígios da visita da ambulância. A princípio, nem notou quando alguém entrou. A pessoa parou na soleira, limpando os sapatos. Ao ouvir um farfalhar, Kênia se virou. — Eu sou Rafael, filho da Dona Sofia, declarou um homem forte de aproximadamente 40 anos, vestindo jaqueta de motociclista e botas de cano alto. Ele parecia um tanto incomum. — Você queria conversar ou minha mãe se confundiu? Ela ficou alegre. — Ah, olá, obrigada por vir. Rafael a interrompeu. — Não precisa agradecer. Não ajudei em nada ainda. Seja breve, sem prefácio. Kênia contou toda a história.
Rafael deu uma risadinha. Tá, é disso que se trata. Mãe passou a manhã inteira apontando câmeras para mim. Encontrei essa na rua há uns 7 anos. Vocês ainda não moravam aqui. Pensei que valia a pena, por que jogar fora? No começo achei que o dono pudesse aparecer, mas ninguém reclamou. Então guardei até tempos melhores. Nem pensava na fita que estava dentro. Resumindo, não olhei lá dentro. Também não tinha carregador. Ele fez uma pausa. Aliás, mamãe disse que é a filha do Silva, certo? Rafael confirmou. É, Lívia. Minha mãe a reconheceu. Ele ficou nervoso. Então a Lívia desapareceu. E eu acabei de encontrar a câmera na casa dos pais dela. Mais precisamente perto das cinzas, mas na esquina do quarteirão. Ele olhou sério para Kênia. Olha, vou levar a câmera para a polícia. É o certo porque o caso da pessoa desaparecida provavelmente não está encerrado e com certeza estavam procurando por ela. Estaremos lá. Rafael se virou bruscamente e saiu. Depois voltou e gritou da porta. Ei, vizinha, fique atenta. Encontrei a câmera dentro de uma sacola. Ainda havia outras fitas dentro, mas não peguei. Porque preciso do lixo de outra pessoa. E nem tenho um aparelho adequado. Com essas palavras, ele finalmente desapareceu. Kênia ficou aliviada, já que o marido deveria retornar a qualquer minuto e duvidava que aprovasse a presença de um estranho. De qualquer forma, não queria demonstrar interesse nos eventos do passado prematuramente. Davi agora se demorava cada vez mais no trabalho, sem sequer tentar justificar o comportamento. Quando chegava em casa, exalava um perfume ácido de outra pessoa, tão forte que o cheiro interceptava o ar. Kênia tentava não criticar, permanecer em silêncio. Mas as coisas não estavam dando certo. Ficou claro que ele tinha um caso extraconjugal. Ela ainda não havia encontrado uma maneira de lidar com isso e decidiu buscar conselhos, combinando de se encontrar com Natália durante o horário de almoço. A amiga saiu correndo do escritório, despreocupada e alegre. Tocou levemente a bochecha de Kênia e começou a tagarelar sobre quanto tempo havia passado desde que se viram. Na cabeça dela, apenas um pensamento martelava. Afinal, esse era exatamente o aroma que emanava de Natália. O mesmo perfume que Davi trazia para casa. Por que você está tão azeda? A amiga perguntou alegremente. Meu namorado não me dá dinheiro, ele não é muito generoso, concordo. Os maridos precisam ser firmes. Natália, do que você está falando? Kênia perguntou confusa. É melhor você me contar como estão as coisas no escritório. A dona Zilda encontrou alguém para me substituir? A amiga admitiu. Não, ela continua implicando com todo mundo e gritando. Sabe, você teve sorte de escapar a tempo. Aqui estamos presas, odiando essa bruxa. Kênia deu uma risadinha nervosa. Por que você fala assim dos superiores? Não tem medo que ela ouça? Natália descartou a ideia. Ela não frequenta cafés assim. Então, sobre o que você queria conversar? Kênia começou baixinho. Acho que o Davi encontrou alguém. Natália riu. Ah, qual é? Não força a barra. Quando é que ele vai ter tempo para um caso? Kênia perguntou de repente. Você tem esse perfume há muito tempo? Onde conseguiu, imagino? A amiga respondeu. Ah, por que eu compraria isso? É presente. Estou usando há 2 semanas, todo mundo gosta. E você tem algo no rosto como se cheirasse esterco em vez do meu perfume. Escuta, você está dormindo com o meu marido há quanto tempo? Perguntou Kênia, de repente. Foi ele que te deu esse perfume, não foi? Natália se levantou bruscamente. Chega, vou voltar para o escritório. Você perdeu a cabeça. Kênia segurou o braço da amiga. Você não vai me explicar nada? Somos amigas. Por que está se esquivando? Fala a verdade. Não me incomode, Natália gritou, puxando o braço. Isso é loucura. É óbvio que o Davi vai te deixar. Você está paranoica. Prepare-se para o divórcio, continuou, a voz carregada de desprezo. Você vai ficar sem nada. O Davi te odeia há muito tempo. Ele mesmo disse isso. Kênia respirou fundo. Então é isso. Claro. Quem mais saberia dessas coisas, senão a amante? Natália bufou. Não importa.
Tenta achar um homem decente hoje em dia. O seu não bebe, tem dinheiro. Você nem sabe o que tem. Virou-se e foi embora. Kênia ficou parada, tremendo. Precisou pagar a conta do café com as mãos instáveis. As suspeitas se confirmavam. O divórcio era apenas questão de tempo e, estranhamente, isso já não a assustava. O que a perturbava era outra coisa. Agora via com mais clareza o que podia ter acontecido com Lívia. Não tinha provas, mas o vídeo indicava que a jovem estava grávida de Davi e que os pais possuíam uma coleção valiosa de pinturas. Historiadores da arte raramente se desfazem de um acervo assim por simples entusiasmo. A hipótese de sequestro para forçar a venda da coleção começava a fazer sentido. Talvez Davi já estivesse envolvido nisso naquela época, ou tivesse sido influenciado por alguém mais experiente. De qualquer forma, enganou uma jovem ingênua. Outra possibilidade era ainda pior. Lívia poderia ter sido escondida enquanto os pais eram roubados. O desfecho, nesse caso, poderia ter sido trágico. Determinada, Kênia passou a buscar testemunhas. Foi à secretaria da universidade e, fingindo organizar um encontro de ex-alunos, pediu listas de formandos. Lívia Silva não constava entre eles. Nunca se formara. Em seguida, pesquisou em fóruns locais, descrevendo uma mulher que teria dado à luz naquela época e aguardando respostas. Ao se aproximar do jardim de infância, deu de cara com Davi. Ele estava exaltado, segurou-a pelo braço e a puxou até um banco próximo. "O que você pensa que está fazendo?" gritou. "Onde anda se metendo? Que investigação é essa?" "Vim buscar a nossa filha", respondeu encarando-o. "E você, o que está fazendo aqui?" "Para de distorcer tudo", rosnou ele. "Você está sem trabalho, sem dinheiro e logo vai ficar sem casa. Vou ficar com a criança." "Continue aí com suas anotações ridículas sobre a Lívia. Você não teria coragem", murmurou Kênia. Ele apertou o pulso dela com força, arrancando-lhe um grito. Marcas vermelhas surgiram na pele. "Me solta agora." "Kênia, está tudo bem?" Uma voz perguntou atrás deles. Davi soltou o braço dela imediatamente. Kênia esfregou o pulso dolorido. "Obrigada, Tiago", disse, tentando manter a calma. "Meu marido nem sempre sabe se controlar." "Não se mete", murmurou Davi. "Isso é assunto de família." "Não vou ficar sozinha com você outra vez", respondeu Kênia firme. Tiago deu um passo à frente. "Deixe eu acompanhá-la. Não gosto do que está acontecendo." Davi continuou os ataques. "E você se meteu em algo que não é da sua conta." Kênia implorou. "Tiago, por favor, não vá embora." Davi rosnou. "Escuta aqui, você." Ela nunca o tinha visto assim antes. "Prepare-se para o divórcio. E sim, tenho uma amante, sua melhor amiga. E ela não é apenas sua melhor amiga. Ela é a melhor em tudo. Tenho certeza de que também será a melhor mãe. Você não vai ousar tirar minha filha." Kênia demonstrou medo no rosto, o corpo enrijecido. Davi continuou astutamente. "Deixe-me lembrá-la. Você não tem emprego, não tem casa, e logo não terá dinheiro também. Para quem você acha que o tribunal dará a guarda da criança nesse caso?" Ele se virou e caminhou até o carro. Ela foi arrastando os pés até o jardim de infância. Não estava com vontade de falar com ninguém, mas a professora não parava de tagarelar. Em 5 minutos, deixou todo mundo com dor de cabeça. Vitória pegou silenciosamente a mão da mãe e a apertou. Kênia não sabia que a filha estava lá fora e havia ouvido tudo. Ao sair, suspirou. Ir para casa parecia perigoso, mas não havia para onde ir. De repente, esses pensamentos sombrios foram interrompidos pela voz de Tiago. "Kênia, espere. Se precisar, você pode ficar na minha casa. É grande, tem espaço suficiente. Nossos ancestrais a construíram para uma família muito grande e estou completamente sozinho lá agora. E, aliás, posso ajudar com trabalho se precisar. Estava planejando contratar uma recepcionista, mas não consegui encontrar uma candidata adequada." Ela ficou constrangida. "Nossa, nem sei. Preciso arrumar os remédios da minha filha." Tiago prometeu. "Faremos tudo. Basta concordarmos e depois damos um jeito."
Ela perguntou, ainda em dúvida. E o que sua família vai dizer? Nem todos gostam de estranhos. Ele explicou com relutância. Já disse, moro sozinho. Há 3 anos. Minha esposa faleceu nas montanhas. E eu quase fiquei inválido. Kênia sentiu compaixão. Sinto muito. Ok, concordo. Não tenho escolha. Tiago riu. Não se preocupe, sou inofensivo. Já estamos indo pegar suas coisas. Ela lembrou pela enésima vez do carro quebrado e percebeu que seria improvável conseguir organizar a mudança sozinha. Sem carro não fazia sentido nem tentar. Além disso, a mera ideia de morar com um homem que mal conhecia era perturbadora. Mas, ao mesmo tempo, Tiago inspirava confiança. Ficar sozinha com o marido era simplesmente perigoso. 1 hora depois, já estava arrumando as coisas. Por sorte, Davi não estava em casa, caso contrário, ela dificilmente poderia imaginar como as coisas terminariam. Quando entraram na caminhonete de Tiago, Vitória perguntou: Não vamos mais morar lá? Kênia balançou a cabeça. Não, Vivi. Por enquanto ficaremos com o tio Tiago. A garotinha continuou perguntando: E o papai não vai mais gritar com a gente? Ela abraçou a filha. Não, querida. Sentia vergonha por ter permitido que aquilo acontecesse. Tiago aconselhou: Não se culpe. Todos nós esperamos até o fim salvar aquilo que nos é caro. No seu caso, parece que o casamento já chegou ao fim há muito tempo. Mas não vamos incomodar você de verdade? Ela perguntou com cautela. Afinal, há uma criança na casa. Talvez você queira um pouco de silêncio? Tiago deu uma risadinha. Do que você está falando? Tenho 3 sobrinhos. Quando eles vêm é uma bagunça total em casa, então não se preocupe, entendo como são as crianças. Quando o caminhão entrou no pátio da casa na Rua das Flores, onde ficava a oficina, Kênia, chocada, virou-se para o companheiro. Ele apenas assentiu em silêncio. Começaram a levar as coisas para dentro da casa. Só então ela percebeu que Tiago não era dono apenas da oficina, mas também do apartamento acima dela, que ocupava metade do prédio. Nossa, onde você conseguiu uma casa tão grande? Ela perguntou surpresa. A oficina rende tanto dinheiro? Tiago riu. Na verdade, sou um programador muito bom e no meu tempo livre aceito encomendas. E a casa, como eu disse, é legado dos meus antepassados. Uma mansão de comerciante do século XIX. Tomei da prefeitura em contrato de arrendamento de 100 anos. Estou trabalhando devagar na restauração. O valor investido aqui daria para construir uma casa nova, comentou Tiago. Kênia olhou em volta, surpresa. Uau! Nunca morei em um lugar assim. Tiago estendeu um molho de chaves. Seu quarto fica mais afastado. Se preferir, nem precisa me encontrar com frequência. Os corredores são amplos e o isolamento acústico é ótimo. Ela agradeceu. Você fala sério sobre o trabalho? Claro, respondeu ele. Leve sua filha ao jardim de infância amanhã e apareça na oficina. A gente organiza tudo. Passaram a noite se adaptando ao novo lugar. Os quartos tinham o necessário, inclusive camas infantis. Kênia colocou Vitória para dormir tranquila. Para sua surpresa, a menina não tossiu nenhuma vez naquele dia e parecia bem com a mudança. Isso a deixou aliviada, ainda que a situação com o marido continuasse pesada. Kênia voltou às mensagens recebidas com fotos enviadas por pessoas que responderam ao anúncio, mas nenhuma correspondia. Davi também deixara comentários agressivos, tentando desmoralizá-la. Aquilo a enfureceu. Expor a verdade passou a ser para ela uma questão de princípio. No dia seguinte, levou Vitória ao jardim de infância e, em seguida, chamou um guincho para levar o carro ao concerto. O trajeto de ônibus era longo e imprevisível com a criança, mas, novamente, não houve reação alérgica. Um alívio. Na oficina, Tiago já a aguardava. Mostrou o sistema de clientes, pedidos e organização. Kênia reconheceu processos semelhantes aos que já havia usado antes. Ele se dispôs a ensiná-la o básico da restauração para que pudesse ajudar nas encomendas. Obrigada. Eu realmente não tinha para onde ir, disse ela emocionada. As pessoas precisam se ajudar, respondeu Tiago.
E sua filha é adorável. Ele hesitou, depois falou com cuidado. Ontem ouvi algo sobre uma investigação. Tem relação com a fita que você trouxe? Talvez eu possa ajudar. Sim, confirmou Kênia. Estou tentando encontrar a mulher daquela gravação, se ela estiver viva. Ainda não tive respostas. Posso tentar algo, disse ele. Uso ferramentas de busca por imagem e cruzamento em redes sociais e arquivos públicos. Nada oficial. Se houver registros antigos digitalizados, talvez apareça alguma pista. Os olhos de Kênia se iluminaram. Seria ótimo. Tenho medo de que meu marido ou alguém ligado a ele tenha feito algo com ela. Ou ela pode ter escapado, ponderou Tiago. Vamos começar. Você fica aqui pela manhã. Depois do almoço eu assumo. E você busca sua filha. A busca já estará em andamento. Ela agradeceu em silêncio. Tiago se afastou, visivelmente constrangido, e subiu a escada dos fundos que dava acesso à oficina. A antiga casa comercial, agora modernizada, mantinha um charme acolhedor. As horas passaram rápido. A oficina ficou cheia de clientes com filmes antigos, fotos e câmeras. Muitos eram habituais e a trataram com paciência. Kênia saiu com antecedência para buscar Vitória. As crianças ainda brincavam quando uma jovem assistente se aproximou. Você deveria trocar sua filha de jardim de infância, sussurrou. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Kênia, alarmada. Não com a Vitória, explicou Maria, corando. Ouvi seu marido conversando com a diretora. Acho que houve algum tipo de acerto. Combinaram entregar a Vitória a ele amanhã, sem te avisar. Kênia agradeceu com a voz embargada. Obrigada. Vou resolver isso. Maria deu de ombros. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo ex-maridos tentando levar as crianças. Vitória é uma criança tão doce. Será um choque para ela. Kênia pegou a filha e correu do jardim. Não queria encontrar o ex-marido no caminho. Tiago aprovou o plano dela de retirar temporariamente a criança do jardim e sugeriu levar a menina com ele para a oficina. À noite, solenemente, trouxe uma grande caixa. Havia uma casa de bonecas dentro. Por causa de Vitória, reservaram um canto especial atrás de uma cortina. Até a noite seguinte, os três construíram a casa e a povoaram com habitantes. Naquela manhã, passou no jardim e escreveu uma declaração. A diretora olhou com ar sombrio, mas não disse nada. Parecia estar contando o dinheiro perdido. O início do dia de trabalho foi difícil. Tiago mandou-a alimentar a filha. Depois fizeram um inventário juntas. Ela verificou o anúncio. No fim, ninguém parecido com Lívia foi encontrado. Mas a busca nas redes sociais e arquivos públicos trouxe um resultado inesperado. Tiago mostrou capturas de tela. Mostrava uma mulher de uns 10 anos em fotos antigas de eventos locais. Ele ditou o endereço que conseguiu rastrear. À noite, depois que a oficina fechou, Tiago, Kênia e Vitória foram até aquele pátio. Enquanto a filha brincava no parquinho sob supervisão da mãe, Kênia, com uma fotografia nas mãos, caminhou por ali perguntando aos moradores. Uma das avós, semicerrando os olhos fracos, de repente disse: Esta é Júlia, nossa zeladora. Ela mora com o filho no primeiro andar do apartamento mobiliado. É boa, mas quieta. Não consegue arrancar uma palavra dela. Ela perguntou: E há quanto tempo eles moram aqui? A avó sorriu. Bem, é claro, nasci nesta casa. Provavelmente uns 8 anos. O menino ainda era pequeno naquela época quando Júlia conseguiu emprego conosco. Kênia, depois de agradecer, correu para o primeiro apartamento. Tiago disse que poderiam se virar muito bem sem ela. A porta permaneceu fechada por um longo tempo, e então uma jovem cansada apareceu na soleira. Que sorte a sua de estar viva! Ela quase se atirou com os braços. Estive te procurando por tanto tempo, a mulher perguntou. Quem é você, afinal? Eu limpo tudo muito bem. Ninguém tem queixas. De que casa você é? Kênia olhou para ela. Sou da Rua Verde. Lembra-se da Dona Sofia, amiga dos seus pais? A mulher disse com indiferença, mas os olhos a entregaram. Pânico congelado neles. Não sei. Essa não é minha história, ela insistiu. Não sei porque seu nome agora é Júlia, mas estou procurando Lívia Silva. É muito importante.
referente ao falecimento dos pais dela. A mulher abriu a porta ligeiramente mais, deixou Kênia entrar e trancou 3 fechaduras de uma só vez. Sei tudo sobre Davi, sobre as pinturas, sobre o fato de seus pais terem perdido a vida por causa delas. Kênia rapidamente contou a história da câmera que encontrou. Perguntou: por que você não foi à polícia imediatamente? A mulher suspirou. Olhou muito mal, como se todo o ar tivesse sido deixado escapar. Você acertou em cheio. Davi me encantou completamente. Meus pais tinham orgulho da coleção e a mimavam mais do que a mim, mas não anunciaram que tipo de pinturas havia, nem quantas. Eu contei tudo. Queria me gabar que a noiva estava com um homem dedicado. Você sabia que iam ser assaltados e não fez nada? Kênia perguntou. Lívia suspirou. No começo era tudo uma brincadeira. Davi sugeriu verificar o quanto me amam. Fomos à oficina do amigo dele, André. Era um pequeno reparador, mas mecânico brilhante. Consertava tudo, e também era apaixonado por gravação em vídeo. Davi não gostava, mas discutir com André era perigoso. Ele se irritava facilmente e podia usar os punhos. Eles exigiram um resgate pelas pinturas. Como os pais iam vender a coleção, pagar o resgate e depois eu fugiria. Mas os pais se recusaram a pagar e prometeram recorrer à polícia. Davi estava com medo. Soube das perdas deles depois do incêndio. Tiraram os quadros. Deram alguma coisa para mamãe e papai dormirem. E então começou um verdadeiro pesadelo. De um Davi gentil, ele se transformou em um monstro, ameaçando entregar a criança para outra família se eu o entregasse. Me chamou de cúmplice. Depois do incêndio, me tornei desnecessária. Implorei para me deixarem ir e então caí da escada. Acho que foi armação. Fingi ter perdido a memória. Davi literalmente me torturou, mas não conseguiu nada. No fim, Vitor nasceu em casa. O próprio Davi aceitou. Depois disso, tentou várias vezes verificar se realmente havia perdido a memória. Deu muito trabalho, mas funcionou. Ela assentiu. Você conseguiu escapar. Lívia a corrigiu. Não apenas fugir, mas desaparecer. Até meu filho completar 2 anos, morei numa casa na zona rural. Davi às vezes dava dinheiro. Um dia percebi que ele ainda tentaria se livrar da testemunha. Ele não é o tipo de pessoa que consegue simplesmente deixar as coisas assim. No dia seguinte, Kênia e Lívia foram juntas à polícia. As provas foram apresentadas. As coisas começaram a andar. Lívia, por razões de segurança, também temporariamente se mudou para a casa de Tiago. Nas semanas seguintes, foram encontradas testemunhas. Dona Sofia contou sobre as pinturas e descobriu-se que Davi as vendia por canais ilegais. Foi detido por envolvimento na perda de vida dos colecionadores. André, o cúmplice que se mudara para o litoral, também foi encontrado. Agora era dono de barco de recreio e ficou muito surpreso quando a conversa voltou-se para aqueles tempos antigos. Logo começou a depor, transferindo toda a culpa para o cúmplice. Davi também começou a falar. Após 6 meses de investigação, já havia todas as provas e confissões necessárias. Lívia escapou com sentença suspensa, mas estava feliz. Recuperou o nome antigo e resolveu problemas burocráticos para o filho. Kênia se divorciou durante a investigação. Recebeu a casa inteira e a vendeu. Rafael quis comprar. Estou cansado da cidade grande. Consigo cuidar da minha vida daqui. Mamãe também precisa de ajuda. Com o tempo, Lívia e Rafael descobriram que gostavam um do outro há muito tempo. Era apenas a diferença de 10 anos que não lhes deu oportunidade antes. Quando Kênia entregou as chaves ao novo dono, meses depois, Vitor já chamava Rafael de papai às vezes, e Lívia estava escolhendo o estilo do vestido de noiva. Quanto à Vitória, a alergia desapareceu como se nunca tivesse existido. O médico confirmou em consulta especializada que o problema estava nos materiais de construção da casa antiga, possivelmente mofo nas paredes. Logo a menina foi para Novo Jardim, perto da casa de Tiago. Kênia ia se casar com ele. Tiago a pediu em casamento há muito tempo. Quando estava preenchendo um pedido como de costume, a porta da oficina bateu.
Olhou para cima e viu Dona Zilda. Ficou vermelha. "O que você está fazendo aqui?" Ela respondeu alegremente, compreendendo toda a situação cômica. "Estou trabalhando. E você?" A ex-chefe tinha um filme antigo. "É lembrança do papai. Quero restaurá-lo." Kênia sorriu. "Claro que fazemos. O prazo é daqui a uma semana." Dona Zilda admitiu. "Não te demiti à toa. Seu ex que entregou tudo ao chefe anterior. Pode agradecer à sua amiga de confiança." Ela veio até mim e começou a relatar todos os seus atrasos e demoras. "Parece que estava tentando sua demissão. Foi por isso que te demiti por redução. Com compensação, sem conversa, senão a autoridade teria caído. Aliás, ela não quer voltar. A vaga da Natália está disponível. Foi pega desviando dinheiro." Para a oficina, Tiago olhou para dentro. "Está tudo bem?" Ela respondeu. "Sim, está tudo bem." De repente percebeu que não estava mentindo. Sua vida agora tinha absolutamente tudo. Excelente, sem dramas desnecessários, brigas e chefes complicados. Sorriu e digitou o sobrenome da cliente no programa, criando um pedido e recibo. Não precisava mais do favor de Dona Zilda. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa história. Foi a coragem de Kênia em buscar a verdade? A reviravolta sobre o passado criminoso do marido ou o final feliz que ela encontrou quando menos esperava? Escreva aí embaixo, quero saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.